Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Terapeutas Desejados, um quadro onde te aproxima da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. Então, se você aí é profissional da saúde, terapeutas ou aspirantes a essas profissões, gruda o olho aqui, se inscreva no canal para você receber conteúdos todos os dias de alto valor para você. Hoje você vai ver o que você precisa para atender pessoas com fibromialgia. Fica de olho aqui para que você possa anotar, já separa um caderno, uma caneta para você anotar tudo que eu vou te falar, que é muito importante, combinado? Caso você ainda não me conheça, eu sou a Jordana Ribeiro, sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, sou terapeuta integrativa e estou aqui para trazer conteúdos de alto valor para aqueles terapeutas que desejam ser referência, proporcionando aí um tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédio para os seus pacientes. Fibromialgia é uma doença que está sendo cada vez mais diagnosticada, cada vez mais pessoas estão tendo e recebendo diagnóstico de fibromialgia. E se você não está preparado para isso, é um alerta muito grande, porque se você não atende uma pessoa com fibromialgia hoje, pode ter certeza que você vai atender e esse ano ainda, hein? Então, gruda o olho, anota tudo que eu vou te falar, porque aqui você vai ver o que você precisa para atender pessoas com fibromialgia. Por que é necessário, né? Além de toda essa questão da fibromialgia, as pessoas estão cada vez mais recebendo diagnóstico com fibromialgia. Para você ter uma ideia, só que no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas têm um diagnóstico. Eu conheço zilhões de pessoas que não têm o diagnóstico ainda, têm todos os sintomas, mas ainda não fechou o diagnóstico. Então, fala assim que fibromialgia é o mal do século, que vai se assemelhar muito com ansiedade, como depressão, porque é um perfil característico e uma rotina característica que as pessoas hoje estão convivendo. E se não olha para a raiz, se não desbloqueia ali a raiz que desencadeou a fibromialgia, a pessoa tende a ter uma vida cada vez mais limitada, cada vez mais incapacitante. Então, por isso que é extremamente importante você ser um profissional que realmente entrega valor para essas pessoas, realmente consegue desbloquear a dor desse paciente, consegue fazer com que ele viva sem dores e, consequentemente, os médicos retiram a medicação. Um erro muito comum que acontece com esses profissionais quando eles vão se especializar, buscar mais informações, porque tem muitos profissionais de fato capacitados ali, só que eles precisam se especializar. Tem muito bons profissionais, só que a diferença é a questão da especialidade mesmo. E o que acontece de um erro muito comum, que pode ser até que você esteja cometendo, né? Que é buscar ali, procurar apenas em artigos sobre fibromialgia, do que formas de tratamentos, enfim, ficar ali no raso. Por que eu falo que é raso? Porque eu passei por isso. Lá no início, que eu comecei a entrar na temática de fibromialgia, eu fui buscar onde eu achava que eu ia ter para buscar, né? Então eu fui em biblioteca, né, virtuais, em bancos de pesquisa. Eu fui pesquisando o que tinha de fibromialgia na Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então eu fui buscando onde eu tinha de fonte para isso. E aí eu fui me deparando com algumas questões, porque tratamento de fato, de forma assertiva, a gente não fica só nos livros, né? Fui para campo de batalha, como se diz. E aí eu fui percebendo que tinha algumas nuances ali diferentes com pacientes com fibromialgia, né? Eu já tinha uma bagagem com outros perfis de pacientes que inclusive tinham outras doenças crônicas, né? Como obesidade, tinha dor crônica também, mas não fibromialgia. E eu percebia que paciente com fibromialgia tinha especificidades ali que não tinha nos livros, que não estava escrito. E aí eu fui buscar, inclusive, em artigos espanhóis, artigos americanos, destrinchei, né? Eu falo que eu capinei o lote da fibromialgia. E os erros dos profissionais, e que eu nem julgo por isso, né? Porque acontece mesmo, é ficar no raso, digamos assim. Por que é raso? Porque eu falo que é raso, não que esteja errado,
é importante você pesquisar artigos, tá? Foi assim que eu fui me desenvolvendo. Porém, não é só isso. Não é você ficar só nos artigos científicos. Não é você ficar só no que é a fibromialgia. É você ir a fundo, porque envolve, além dos fundamentos da fibromialgia, envolve todo um raciocínio clínico, que é a parte terapêutica, que você terapeuta, profissional da saúde, mesmo que você seja fisioterapeuta, mesmo que você seja nutricionista, educador físico, precisa ter para que você seja referência. Você que não é da área da psicologia ou da terapia, você pode desenvolver essa área de atuação proporcionando a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios para o seu paciente, para o seu cliente com fibromialgia. É só você ter os passos certos. Então, uma das questões é justamente essa, é não ter a parte do raciocínio clínico que envolve essa parte do fundamento, não ter o processo da catarse, que envolve todo o processo do próprio terapeuta se perceber, e não ter manejo clínico. Então, quando eu falo raso, não é porque está errado. A parte do fundamento ele é muito importante, só que fica raso nesse sentido, entende? Fica solto, na verdade. Fica solto. Então, por isso que eu desenvolvi o método FDR. A formação FDR, com toda a metodologia, o método fibromialgia sem dores e sem remédios, é justamente para terapeutas e profissionais da saúde não ficar batendo cabeça, igual eu fiquei batendo cabeça. Você acha que lá no começo eu desbloqueava a dor do paciente com fibromialgia na primeira sessão? Claro que não! Para você ter ideia, quando eu fui desenvolver, eu pensava e focava na qualidade de vida, porque eu lia nos artigos que a fibromialgia não tinha cura. E aí eu ficava, tá, não tem cura, mas tem qualidade de vida, né? Então deixa eu trabalhar aqui para aumentar a qualidade de vida. E aí é na minha atuação e eu fui percebendo nas minhas intervenções o quanto que eu gerava resultado para as minhas alunas, que foi aí que surgiu o Fibromulheres, e elas estavam ali não só tendo qualidade de vida, como elas estavam vivendo sem dores e sem remédios. Então foi mesmo na atuação que eu pude aprender cada vez mais, pesquisando, claro, lendo cada vez mais e indo a fundo no campo de batalha. Por isso que eu achei muito importante trazer para os profissionais terapeutas toda essa construção. Porque se você ficar só nos fundamentos, você não vai entregar o resultado que você pode entregar o resultado para o seu paciente. Você não vai ser referência como você gostaria que fosse. Então, todo passo a passo, tudo que você precisa saber para atender de forma assertiva o seu paciente com fibromialgia, gerando resultados na vida sem dores e sem remédios, não é só sobre os fundamentos. É toda essa contextualidade que eu estou te contando agora. Então, são 4 pilares necessários para você atuar de forma assertiva. O primeiro pilar é a gnose, é justamente os fundamentos, que é você saber o que é dor crônica, quais são as formas de tratar a dor crônica, bandeira amarela, como que funciona essa questões de bandeiras, né, e especificamente a bandeira amarela, processos, né, tipo de dor crônica que envolve a fibromialgia, que é uma doença real, você entender aspectos biopsicossociais da fibromialgia, você saber de fato o que é a fibromialgia, quais são os sintomas, o que pode ocasionar dentro dessa síndrome, que fica sendo uma síndrome uma incógnita, nossa, tudo é fibromialgia? Será que tudo é fibromialgia? Será que a dor de ouvido que a pessoa sente é da fibromialgia ou não? Será que esse intestino alterado é da fibromialgia ou não? E é necessário o pilar da gnose para você entender, de fato, o que é e o que não é da fibromialgia. Como ainda, infelizmente, a fibromialgia fica meio que na incógnita, apesar de já ter, que muito, graças a Deus, já tem aumentado o número de estudos sobre fibromialgia, apesar de ainda ser menor, né, vista outras doenças, a gente tem ali o que mostra o que é da fibromialgia. Mas tem alguns gaps que fica ali meio obscuro. Ah, será que é? Será que não é? Tem ainda os diagnósticos diferenciais.
e aí o paciente tende a pôr tudo na fibromialgia, não ter clareza sobre o seu diagnóstico, não ter clareza sobre o que acontece com ele, e aí ele não tem melhora. Então é de fato importante os fundamentos, e é o que eu ensino no pilar da gnose e no método FDR. E você precisa saber desses fundamentos. Só que o erro de muitos profissionais é que fica só com isso. E vai atender. Vou atender do jeito que eu consigo aqui, do jeito que eu sei da minha abordagem. E olha, uma coisa que eu vou falar de abordagem. Tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios é diferente. Ele não impacta a sua abordagem. Eu sou da comportamental, então eu olho para o ser humano diferente. Ele não impacta a sua abordagem. A sua visão, você vai continuar tendo a sua essência ali no seu tratamento. Só que agora com ferramentas assertivas, intervindo de forma assertiva para você gerar resultado para o seu paciente. E aí o terapeuta ele tende a ficar só nessa parte, né, do fundamento. E eu nem falo desse pilar, porque esse pilar da gnose ele é extremamente completo dentro do método do FDR. E se você for pesquisar, você vai ver as coisas muito soltas. Você vai ter que ficar ali, demorando costurar. Então, o pilar da gnose eu trago muito isso. Então, para você é muito importante que você saiba o que é dor crônica, contextualização da dor crônica, os tipos, bandeira amarela, como que é tratado essa parte da escala de dor, sensibilidade, qual a diferença de sensibilidade e limiar de dor, como que o paciente se percebe, quais são os referenciais que faz com que ele construa a percepção de dor dele mesmo, o que é fibromialgia, quais são os sintomas, o que envolve a cinesiofobia, como lidar com a catastrofização do paciente, quais são os aspectos biopsicossociais, quando agir de forma que intervém ali na família também. Tem momento para isso? É com toda a família? Não é? Quais são os momentos em que vai ser necessário encaminhar o paciente com um psiquiatra, por exemplo? Qual é o contexto da farmacologia na fibromialgia? Porque apesar dos terapeutas diamantes, que são os terapeutas que eu trato eles assim carinhosamente, eu chamo eles de terapeutas diamantes, os terapeutas que aplicam o método FDR, eles proporcionam a vida sem dores e, consequentemente, os médicos retiram a medicação, eles precisam ter consciência de como que acontece, do que acontece no processo de farmacologia do paciente com fibromialgia. Então, você precisa saber isso e mais um pouco, né? Então, eu estou falando aqui das partes fundamentais que tem, por exemplo, dentro do pilar da gnose do método FDR. É necessário que você saiba. O paciente vai chegar lá com sintomas, você não vai saber se é da fibromialgia ou não é, você escutou falar que era, ou senão você fica ali só nos básicos, né? É alteração do sono, é dor difusa por mais de 3 meses, alteração intestinal, é fadiga, é fibrofog, aí o paciente chega com roxo na perna. É da fibromialgia ou não é? Aí o paciente chega com um zumbido no ouvido. É da fibromialgia ou não é? Chega com olhos secos. É da fibromialgia ou não é? E aí você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para saber, para atuar no processo de psicoeducação com o paciente. Educação em dor, psicoeducação, para você poder tranquilizar, trazer mais clareza para esse paciente. Pilar gnose, eu trato isso, eu trabalho muito isso com os meus terapeutas diamantes. Então, é um dos passos que você precisa ter para você atuar e tratar pacientes com fibromialgia e você gerar resultado, porque se eu tô aqui é para que gere resultado. Não é você atuar de qualquer jeito. Então, eu sei que você está aqui também comigo porque você quer resultado. Então, é extremamente importante você ter isso em mente, tá bom? O segundo passo para que você possa ter de extremo valor, assim, que você possa já ir gerando resultado, inclusive, para você ter ideia, quando eu dou esse pilar da gnose e o início ali do raciocínio clínico, os meus terapeutas diamantes já conseguem desbloquear a dor do paciente na primeira sessão. Eu tenho alunas como a Rose, que é uma terapeuta diamante na formação FDR, ela, na primeira sessão com a paciente com fibromialgia, a paciente estava com nível 10 de dor e a paciente, na primeira sessão com ela, foi para o nível 3 de dor. Foi 70% de resultados na primeira sessão. Já com o iniciozinho, o pilar completo da gnose e o iniciozinho do raciocínio clínico.
para você ver a importância, né, de seguir um processo. E o raciocínio clínico, ele traz ainda mais bagagem, mais repertório para que você possa atuar de forma assertiva. Por quê? O que é o raciocínio clínico? Você precisa entender a raiz da fibromialgia, entender que a fibromialgia ela não está só no corpo, que essa pessoa ela adoeceu o corpo porque o emocional ele já está adoecido. Quando a gente fala de psicossomática, né, o psicossoma é a influência que o corpo tem na mente e a mente tem no corpo. Eles andam juntos, não fragmenta, não separa. E um erro muito comum de profissionais falar assim, tem profissionais que ficam só na parte psicológica, esquece do corpo. Não tem como. Quando a gente fala que é psicológico, a gente está falando também que é do corpo, porque o psico, né, o psicossoma, o psico traz essa parte psicológica para o corpo. E você precisa, enquanto profissional da saúde, terapeuta, entender qual que é a raiz da fibromialgia da vida dessa pessoa. Qual é a dinâmica de vida que desencadeou a fibromialgia? Quais são ou quais foram as relações ali? Tem 3 tipos de relações que a pessoa, a criança, vai desenvolvendo. Quais foram os tipos de relações ali que impactou e desenvolveu, desencadeou um processo de adoecimento? Quais são os referenciais que essa pessoa tem de contexto familiar, de contexto histórico? Quais são os pontos de dores que essa pessoa tem? Porque você vai ver, quanto mais pacientes com fibromialgia você vai atendendo, você vai percebendo